Ações. A gente já vai ao vivo agora a Brasília para acompanhar a manifestação de empresários do setor agropecuário do país que se reuniram há pouco com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Quem fala agora é Márcio Ferreira, representante dos exportadores de café. Vamos ouvi-lo. Não tem. E a nível de consumidor, o consumidor ele está satisfeito, feliz com os cafés do Brasil. Nós, na semana passada, realizamos em Campinas o que foi considerado o maior evento do trade mundial. Tivemos presença de 35 países e mais de 1.000 pessoas. E ali nós já tivemos possibilidade de dialogar com a maior rede de cafeteria do mundo a respeito da tarifa, quando ainda era 10%, junto com o governo. E aí fica o nosso agradecimento ao governo por tudo que tem feito, não somente no Brasil, mas também no exterior. E o nosso papel é, como foi colocado aqui, dialogar. Também tive contato com outros importadores, os maiores americanos, e eles estão exatamente nesse sentido. É extremamente inflacionário para a população americana. Café não é produzido nos Estados Unidos, então não concorre contra o agro americano. E nós vemos com bons olhos, principalmente esse momento em que o governo nos chama para conversar, e não tem sido diferente, não é por causa da tarifa, como eu falei, abertura de mercado, viagem para o exterior, tive 30 dias na Ásia com o governo, então estou muito feliz de estar aqui e dizer para vocês, nós vamos achar uma solução e ela será benéfica para todos nós. Agora outro representante do setor de frutas agora. Boa tarde a todos. Pavel Cardoso, presidente da BIC. Complementando os dados informados pelo Márcio, a BIC representa 40%, 90% de todo o consumo nacional, é responsável pela transformação da qualidade do café brasileiro. E complementando essa informação, o equilíbrio das duas nações no que compete ao café, o café representa 0,86%, mesmo sendo o maior produtor mundial, 40% da produção mundial é o Brasil que representa, e o ecossistema café representa pouco mais de 0,85% do nosso PIB. Em comparação ao PIB americano, o café lá naquele país representa 1,2% do PIB americano. 76% dos americanos consomem café, e a experiência que a indústria nacional em complementando com a indústria americana, que por lá também negocia esse equilíbrio da relação comercial Brasil-Estados Unidos, há todo um sentimento do setor de que isso seja resolvido. Nossos sonoros, pronunciados parabéns ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ao ministro Fávaro e aos ministros que fizeram parte dessa composição e todos os pares que aqui sonoramente deram sua voz de que o ambiente é de negociação, de urgência e de curto prazo para a solução imediata e a manutenção das boas relações comerciais que o Brasil tem com o país americano há mais de 200 anos. Esse Pavel Cardoso, presidente da Associação Brasileira de Indústria do Café. Boa tarde, meu nome é Ibiapaba Neto, sou presidente da Citrus BR, associação que representa exportadores de suco de laranja. Bem, suco de laranja é um produto importante na pauta de exportação brasileira. 40% das nossas exportações tem como destino o mercado americano, que no último ano foi responsável por 1,3 bilhão de dólares em receitas. Nós temos uma complementaridade muito grande com o mercado americano, que do total que eles importam, 70% é de suco brasileiro. Então nós temos ali uma ligação muito forte, uma interdependência com as empresas americanas, que certamente estão bastante preocupadas, também cientes e atuantes nesse assunto. Extremamente importante a reunião de hoje com o governo. Agradeço ao vice-presidente Alckmin, ao ministro Fávaro, que têm sido aí apoiadores desta linha do diálogo que precisa permanecer. Ainda tem tempo para negociação, manter o pragmatismo, e a gente tem confiança que a gente vai conseguir alcançar um bom resultado. O setor está bastante preocupado com isso, a safra está bem no começo, a safra começou praticamente no mês passado, em junho, vai até mais ou menos dezembro, janeiro, e a gente tem uma safra inteira para ser colhida, sem saber se o segundo mercado vai estar disponível ou não, porque a tarifa de 50% associada aos 415 dólares por tonelada que o setor já paga, inclusive a mais do que seus principais concorrentes, certamente inviabiliza. Então é isso, diálogo, negociação e pragmatismo. Obrigado. Esse que falou é Ibiapaba Neto, que falou representando aí o setor das frutas, dos exportadores de suco de laranja para os Estados Unidos. Vamos acompanhar mais um trecho.
agora exportador de frutas. Cerca de 2,5 milhões de hectares de frutas e 5 milhões de empregos. Mas neste momento, o que mais nos afeta é a safra da manga para os Estados Unidos. São 2 meses e meio, onde o Vale do São Francisco, que produz 90% de toda a manga do Brasil, está em pane. Por quê? Nós não sabemos o que fazer. Essa safra significa 2.500 containers de manga para os Estados Unidos. Essa safra foi planejada já há 6 meses, como todo ano fazemos. Está todo organizado em termos de embalagem. Isso engloba todos, os grandes, os pequenos, os médios produtores de manga. Nós já temos reservas nos navios, nós temos tudo organizado, quem vai receber, os supermercados, enfim. E agora nós estamos bastante inseguros. Eu quero aqui parabenizar a iniciativa rápida do vice-presidente Geraldo Alckmin, do governo brasileiro, do ministro Fávaro, porque infelizmente nós uma hora dessa não podemos pegar essa manga e jogar na Europa. O preço vai desabar, não tem logística para isso. Não podemos colocar essa manga no Brasil, porque vai colapsar o mercado. Então urge uma definição, urge o bom senso, urge a flexibilidade, urge um pensamento global, um pensamento geral, para que nós possamos não ter que deixar manga no pé, desemprego em massa. E para isso nós precisamos estar atentos e dialogando, conversando. É assim que se resolve. Isso foi colocado inverso. Primeiro a taxação, a imposição e depois a conversa. Não é assim que se faz. Geralmente se conversa, exaure a conversa. Quando não dá mais, aí parte para outra coisa. Então eu creio que o diálogo vai fazer com que nós voltemos e, na minha opinião, eu fico sonhando que essa parte de alimentação seja tirada dessas taxações. O mundo hoje tem insegurança alimentar. São milhares de pessoas que hoje tomaram café da manhã e não sabem ou não sabiam que iam almoçar. Então o alimento não pode entrar nessa taxação. Isso não é sério, não é pessoas que pensam na humanidade, que é muito importante. Quanto é a taxação hoje, no caso da Pergunta de jornalista agora. No caso da manga, não existia, é 10%. E aí parte para 50%. É inviável mandar manga para os Estados Unidos, não tem condição de jogar essa manga toda na Europa, não tem condição de jogar. E a Esse Guilherme Coelho é presidente da Associação Brasileira de Exportadores de Frutas falando. A gente ouviu falas bastante importantes do café, dos exportadores de carne, dos exportadores de suco, agora das frutas. E agora o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, fala ao vivo. Vamos acompanhar. Que foi designado pelo presidente Lula para que a gente mantivesse, então, esse completo diálogo aberto, para que a gente possa sentir na presença das entidades representativas do setor. Isso vai continuar acontecendo, as angústias e os anseios. Mas é importante trazer aqui a vocês, desde o primeiro dia do governo do presidente Lula, desse terceiro mandato, uma das missões dada ao Ministério da Agricultura, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, a Apex e o MIDIC, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e a sua equipe, a ampliação dos mercados para a agropecuária brasileira. Isso foi feito de forma muito intensa, com o próprio presidente lidando a boa retomada da diplomacia brasileira, dos fóruns internacionais. O Brasil, liderando esse processo, gerou uma oportunidade de 393 novos mercados abertos para a agropecuária brasileira, além das ampliações. O que significa isso? Por exemplo, os Estados Unidos já era um mercado aberto para a carne bovina, mas só nos últimos anos é crescente. Do ano passado para esse ano, por exemplo, a carne bovina saiu de 220 mil toneladas, nos primeiros 6 meses desse ano, 190 mil toneladas. Chegaríamos a 400 mil toneladas. Para a China, foram 52 novas habilitações de plantas frigoríficas. Isso tudo gera oportunidade de crescimento econômico, geração de emprego, e isso está reverberando na economia brasileira. A determinação do presidente Lula
é que este papel agora seja intensificado, achar as alternativas para esta produção brasileira. Quando a gente lança o maior plano safra da história desse país, que vem suceder os outros 2 recordes deste governo, com a super safra brasileira, é para que a gente possa abastecer o mercado local, combater a inflação de alimentos e excedentes para exportar, gerando crescimento. Nós vamos, então, intensificar a busca de alternativas, mas já no reconhecimento de que não é possível, em 10 ou 15 dias, dar destino a tudo isso que se produz no Brasil e é vendido para os Estados Unidos. O diálogo está aberto da parte brasileira, mas com respeito à soberania e com muita altivez. Ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura. Agora, alguns jornalistas tentam fazer perguntas, mas parece que não vão responder. Alckmin abriu falando, depois representantes dos setores e o ministro finalizando, todos eles falando na palavra diálogo, né? O único que a gente não acompanhou ao vivo foi Roberto Perosa, representando aí os exportadores de carne, que também falou da importância do mercado Alckmin americano falando. E de uma taxação alta já para a carne de 36%. Vamos ouvir mais uma vez o vice-presidente. Da Fazenda, da Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores e regulamentou a lei da reciprocidade. Então temos a lei, o decreto agora regulamentando a lei e, de outro lado, o comitê instalado e para ouvirmos o setor produtivo. Ouvimos a indústria, agora o agro, agora no período da tarde, amanhã continua com empresários americanos e brasileiros, organizações do cooperativismo, CNA, CNC, outros setores que querem ser ouvidos. Então, acho que nós temos aí os próximos dias muito importantes para a gente reverter um quadro que não tem a menor lógica do ponto de vista econômico nem comercial. É prejudicial ao Brasil e é prejudicial aos Estados Unidos.